É isso aí, pessoal. Olha só, começamos o nosso Agora é com Eles e hoje trazendo um assunto importantíssimo, como termos uma vida transformada em Deus. Então fique aí, prepare-se, relaxe, se acomode aí no sofá, na cama, no banco, não sei onde você estiver, porque o melhor programa da TV brasileira já começou. É isso aí, pessoal. Hoje o nosso Agora é com Eles desse momento aqui que começa para abençoar você. Está com um assunto extraordinário, né? Vida transformada em Deus. Mas agora eu quero cumprimentar esse meu amigo, que é um cara extraordinário. Quarta pessoa da Trindade, um doutor em divindade, um cara que sabe tudo da Bíblia, meu querido pastor Mateus Alves, o pai do Samu e marido da Mari. Fala, meu irmão, tudo bem? Você se supera. Mateusão, eu fico feliz de estar aqui contigo, porque você é bom, você é um cara bom. A gente fala assim, a Bíblia, ele já sabe onde que está lá. Minha concordância bíblica aqui, de amizade aqui. Tudo bem, Serginho? Graças a Deus, cara, e lá, tudo certinho? Caminhando, avançando, um dia a gente chega lá. Temos que ir, de glória em glória, né, Vitória, vitória. Até a estatura de varão perfeito. Exatamente. Vamos pra cima? Vamos embora. Mas olha só, Mateus, e o nosso convidado de hoje aqui? É um cara fantástico, tem uma experiência de vida maravilhosa, transformadora de fato, que você conhece agora. J. Ramalho é cantor, compositor e pastor. Ele participou como vocalista do Diante do Trono. J. já lançou 3 álbuns musicais: Novo Antigo Amor, Cristo o Centro e o mais novo, Enquanto o Mundo se Fechou. Casado com Suzy, ele é pai do pequeno Benjamin. Esse é o nosso convidado aí do programa de hoje. Jota, que alegria poder te receber aqui, meu irmão. Isso, rapaz. Depois de um longo, tenebroso inverno, né, cara? Gosto da alegria, satisfação, prazer. É uma honra estar aqui, né? 2 gravuras, mais que 2 figuras, né? 2 gravuras, né, rapaz? Aqui já tá quase. O pessoal que tá assistindo não tem ideia de como é que esses caras estão divertidos aqui no off, mano. É loucura demais. Mateus. O Serginho, ele é um homem de Deus que faz a gente rir. A gente se alegra ao lado do Serginho. O tempo todo, mas é muito bom estar aqui. Agora, Jota, a gente sabe da sua transformação, o pessoal de casa aí também vai estar por dentro disso aí. Mas, Mateus, você lembra do Jota no Diante do Trono? Como esquecer dessa voz? Pois é, o Mateus ainda estava lá, substância informe, ainda, no ventre da mãe dele, que Deus já tinha chamado por profeta. Ô, Jota, esse mesmo tem tanto tempo assim ou não? Rapaz, quer ver, ó, quando eu cheguei a Belo Horizonte, eu cheguei em 97, né? No final de 96 para 97, e já entrei no Diante do Trono ali, cara, no finalzinho de 97, já. Pro pessoal mais saudosista aí que nos assiste agora, esse tempo aí era aquele que o pastor Márcio chegava assim e dizia: filho, fala pro irmão do seu lado que você... Diz assim, você vai gravar um CD, filho. Era naquela época, né? Era. No Diante do Trono. BH, Cidade do Avivamento, era tudo, tinha nos carros, lembra disso, rapaz? E Tommy David Keelan, era a primeira onda, né? É. O pessoal fala a primeira onda. Tava lá, tava chegando aqui em Belo Horizonte. E já a Lagoinha, né, já era uma potência já. Você é de lar evangélico? Eu sou nascido em lar evangélico, né, criado, né, praticamente assim no altar até por volta dos 20, 21 anos. E aí depois tem um vão, né, na minha história. Tem um vale ali, depois da montanha tem um vale. 13 anos, cara. 13 anos. De 2001 a 2014. Foi do vinho para a água, da água para o vinho, seria mais ou menos? Fui pro vinho, pro uísque, pra vodka. O que você pensar, eu fui. Foi tráfico, prostituição, corrupção, procurado pela polícia. Eu experimentei um extremo, né? Eu fui de um extremo do altar ao extremo do pecado. Mas eu gosto sempre, Sérgio, Mateus, eu gosto sempre de falar assim, é legal ouvir testemunhos de transformação, é legal ouvir testemunhos de superação, mas eu gosto sempre de começar por aqui. Testemunho lindo mesmo é de quem experimentou Jesus e nunca abriu mão dele. Isso é sensacional. Infelizmente, eu tive o desprazer de decepcionar,
né, o Senhor. Eu gosto de pensar dessa forma porque Ele é o Pai amoroso e Ele de forma alguma queria o meu mal em tempo algum. Mas até nisso a misericórdia dele chega, porque Ele consegue transformar a maldição em bênção. No lugar da desonra, dupla honra. Aí, pronto. E é o que eu tenho vivido hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Sobre os aspectos aí da palavra, hoje a gente entende que, pelo menos é o que nós pregamos, você é um pastor, de que a transformação daquela pessoa, né, ela se dá como ali a chancela da real conversão de uma pessoa. Só que muitos cobram o passe de mágica. Mentia, tem que parar de mentir agora. Fumava, tem que parar na hora. E às vezes não vê o processo. Mas essa transformação de vida é ela quem evidencia esse conhecimento de Jesus aí, não é, Jorge? Eu acredito que para cada pessoa, para cada história, para cada intensidade, né, desse mergulhar no pecado, também vai ter um período exclusivo ali. Cada um tem uma mente, cada um tem uma resposta, cada um tem uma busca. Eu confesso que quando eu voltei para Jesus em 2014, fui faminto, cara, sedento. Eu tinha muita certeza de que eu precisava de uma imersão muito profunda, porque eu havia sido muito profundo com o diabo. Eu falo com os meninos, não foi o diabo que me usou, não, foi eu que usei o diabo. Porque era um nível assim, desgraçado mesmo, sujo demais. Então a minha fome e a minha sede por Deus determinou a velocidade desse processo. Então, respeitemos, né, o tempo de cada um, mas vamos entender também que nós não estamos podendo demorar muito não, né, mano? Com certeza. Tem gente que está no primeiro amor há 4 anos, né? Não, eu estou nos primeiros passos, não é por aí. Avante, né? Qual foi a sua maior dificuldade? Ou então, você carregou algo, você voltou para Cristo em 2014. Isso, 2014. Você passou 13 anos desviado no mundo e, no mais extremo, usando as suas palavras. Algo foi difícil ou mais difícil de tirar da sua vida, das experiências do mundo, ou quando você voltou para Cristo foi de fato do nada, de uma hora para outra, você largou tudo? Não, aquela música da Fernanda Brum, né? Ela fala: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver, né? Então eu era bombardeado constantemente, foram 13 anos de resistência. O doce e bom Espírito Santo estava ali o tempo todo ministrando, né? Eu sou produtor musical, então eu trabalhava muito com cantores evangélicos, fazendo back vocal, mas eu vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta. O que é mais difícil? O desejo da curiosidade ou a recordação de uma saudade? Tudo é mais difícil depois que eu conheço. Com certeza. Porque quando eu fico assim, como seria se eu tivesse cheirado cocaína? Como seria se eu tivesse virado à noite na cachaça? Como seria se eu tivesse me deitado com outro homem? Como seria? Então, essa dor da dúvida, da curiosidade, ela é muito mais leve do que a dor daquilo que eu já toquei. Onde eu toquei ficou uma marca, sabe? Onde eu pisei, o que eu cheirei, o que eu bebi, as pessoas com quem eu me deitei, deixam marcas. Então, o que foi mais difícil foi me livrar desse homem pecador, desse homem sujo, desse homem corrompido, até porque eu já conhecia o Jota em Jesus. Eu já sabia. Aí você tinha pensado nessa dor da curiosidade. Como será, você foi lá e fez. Exato. Só que aí, aquela curiosidade também, a dor da saudade, já estava latejando. Onde foi o elo para gerar essa volta, essa transformação, por exemplo? Conhecer Deus, saber quem é Deus. Com o assunto transformação, ele pode ser resumido entre a confiança, a fé, a credibilidade que eu tenho de quem é Deus. Sabe por que hoje pregam-se transformações rasas?
né? 99% de transformação não é transformação, né? Sabe por que pregam essa transformação rasa, esse evangelho superficial? É porque estão colocando o poder de Deus, a capacidade de Deus transformar alguém, de Deus fazer novas todas as coisas, estão colocando em um lugar também raso. Diluíram Deus. Então, se eu vou diluir o poder do Deus que eu sirvo, então eu vou ficar muito cômodo no tamanho da minha transformação. Então, eu não preciso transformar-me tanto assim. Isso. Será que Deus cura mesmo? Será que Deus tem poder mesmo? Será que é assim, igual está nas Será Escrituras? que Deus é santo como diz que é? E será que eu tenho que ser santo como a Bíblia diz que eu tenho que ser santo? Exato. Isso é possível. Isso diminui Será que a Bíblia é a Bíblia? É a palavra de Deus? Aí a gente vai para o liberalismo, Exatamente. aí não tem mais como voltar. Esse liberalismo, quando ele se encontra com a transformação, foi o que eu blindei a minha mente. Eu vim para Jesus, Serginho, eu disse, cara, eu vou fazer tudo o que outrora eu não fiz. Porque depositar só na conta do céu também é fácil. Né? Ficar esperando um anjo de 2 metros de altura descer no meu quarto e falar assim, Jota, ota, e jogar lá um pó de pilim-pim-pim, fui transformado. Não é assim que funciona. Não é. Então, tem coisas que eu tenho que deixar, eu tenho que escolher. Eu não quero mais essa música, eu não quero mais essa amizade, eu não quero mais essa roupa, eu não quero mais esse trejeito, eu não quero mais esse tom de voz. Eu preciso aprender a me sentar, eu preciso aprender a... Isso aí, cara, isso aí não é anjo que desce do céu e faz não, mano. Não é. O comportamento é aprendido. Exato. E outra coisa, eu preciso desejar. Né? Salomão fala em Provérbios 23, verso 7, como imaginou sua alma, assim é. Então, no dia que eu decidi que eu acreditava no poder absoluto de Deus para transformar um homem e na minha capacidade de submergir nessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, as coisas elas foram se encaixando. E aí, quando eu percebi, eu ouvia de fora, né, comentários, no Jota, diferente demais, cara. Eu às vezes vejo vídeos meus no YouTube de pregação de 7, 8 anos, eu fiz, Senhor amado, ainda tinha um resquício ali, Senhor, ainda tinha. Mas é isso, cara, é esse progressivo que você disse, ele precisa ser respeitado? Precisa ser respeitado, mas a transformação precisa ser desejada. Eu acho que essa é a medida. Quanto eu quero? Porque se eu não quiser a transformação, eu vou fazer o que Paulo disse, eu vou atrair para mim mestres segundo o meu ventre. Verdade. Vão pregar o que eu quero, né? O Deus que eu criei. Verdade. É isso aí, meu povo. O segundo bloco aqui do nosso Agora é com Eles, e hoje falando aí sobre a transformação de Deus na nossa vida, com um testemunho vivo aqui no nosso estúdio, que é o nosso querido Jota Ramalho, esse homem de Deus, gente boa, cantor, ator, mestre, faz tudo. Pai, marido, compositor, diretor musical, produtor, tudo isso numa figura só, homem de Deus, né? Obviamente. E tudo isso para falar como é a transformação ali na vida daqueles que querem e daqueles que creem também. Então, fique ligado aí com a gente. Jota, quando a gente estava falando no bloco anterior ali sobre esse querer, esse processo, algo também que eu fico pensando, hoje, essa relativização até do que, ou do esvaziamento da palavra amor, porque todo mundo diz assim, Deus é amor, não, você prega o amor, então você não pode falar. É como se a gente não pudesse contrariar ninguém, por exemplo, questão política, questão ideológica, questão pessoal, tudo você não pode contrariar ninguém, porque se você é um homem de Deus, você tem que agir pelo amor, e o amor não é assim. E hoje, por exemplo, há um tempo atrás, o pastor Mateus, esse nobre arauto aqui dos céus, o Mateus, ele gravou um vídeo nos seus rios lá sobre a questão da santidade do crente. E ali falando assim, olha, o crente achou o problema, a solução para os seus problemas aí do pecado. Discoteca gospel, cachaça gospel, transa gospel. Isso é uma erva daninha
para a gente falar sobre esse contexto de transformação também. A não aceitação, a não conformação ali do pensamento de que isso é ruim. Ô, Serginho, eu me recordo, cara, 2014, quando eu voltei para Jesus, eu levei um susto, cara. Porque, né, eu fiquei 13 anos. 13 anos, aconteceu muita coisa na música gospel, né, nas igrejas, nasceram igrejas, fecharam igrejas. Rapaz, eu me recordo do impacto que eu sofri quando eu voltei para Jesus. Eu falei assim, peraí, cara, isso aqui não tinha na minha época não, mano. Você tá doido? Linguagem, cores, formas, sons, modus operandi. Peraí, cara. Palavrão gospel. Isso daqui, é isso daqui mesmo? E eu sempre fui, né, muito dado a essa coisa do testemunho, de compartilhar. Eu ia em clínicas, eu ia em escolas, sempre gostei muito disso. E uma das coisas que eu mais ouvia dessas pessoas perdidas era: ah, não, me decepcionei, eu não crie mais como eu cria antes. Para ser daquele jeito, melhor ficar como eu tô aqui. É isso aí. Para ser daquele jeito ali, eu não quero não. E aí, rapaz, eu comecei a me questionar assim, será que é isso o que eles chamam de religioso, de fariseu? Porque, Senhor, eu não me conformo com dessa forma, eu não me conformo. Até que o próprio Deus, ele refrescou o meu coração em ter paz. É assim, o amor vai ter que esfriar. Paulo fala que há necessidade dessa divergência para que se prove os de verdade e os de mentira. E a gente tem visto na política da boa vizinhança. Como? O cara é um cantor. Aí ele precisa entrar numa gravadora, ele quer ter acesso a um programa de televisão, ele quer ter acesso a um canal. O que ele faz? Ele vai, olha, na verdade, música mundana, e aí dilui aquilo ali. Isso. Aí o outro que já quer um público jovem, quer uma massa jovem na igreja, aí ele já começa, e aí libera o sexo antes do casamento aqui, e aí a homossexualidade já não é tão necessário combater. E isso, cara, vai se diluindo. Eu me assustei com o que eu vi nos primeiros passos. Mas depois eu entendi. Falei, Deus, precisa haver isso para que os amantes da palavra tenham garra mesmo, né? O reino do céu ganha força. Então eu não sou um gladiador de internet, mas eu também gosto de fazer as minhas postagens e fazer as pessoas refletirem. Porque eu acredito que se um ou dois forem alcançados pela palavra genuína, essa palavra que confronta, porque esse Deus é amor que você falou aí é muito top. A galera adora falar que Deus é amor, mas quando vai falar que o amor de Deus é o amor que corrige, é o amor que muda, é o amor que constrange... O Salmo 72, se não me engano, diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Não, Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não, já que está em Salmos, posso falar mais um? Vai. Salmo 5 e Salmo 7. Deus se ira todos os dias. Se o pecador não se arrepender, ele já afiou para ele a sua espada. Pronto. Davi falando, Deus, não me corrige segundo a sua ira. Só me corrige, mas não é quanto a sua ira, não, porque senão eu estava no sal. Esse é o Deus que não é pregado. Eu costumo dizer que o evangelho está pregado pela metade. Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a primeira parte da mensagem. Mas quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Exato. Essa é a parte que as pessoas não estão pregando, infelizmente. Quais as ferramentas, Jonas, que nós podemos usar para pregar, então, essa transformação? O irmão está ali agora nos assistindo e com fome de pregar e com fome de anunciar o verdadeiro evangelho. Mas um trabalha numa empresa, outro mexe com música, outro mexe com carro, outro mexe com a igreja mesmo. Quais as ferramentas? Como que você pode orientar o nosso amigo que está assistindo? Primeiro é crer, né? Crer no peso da verdade da palavra e não negociar. A verdade, ela é inegociável. E depois eu entender que o lugar onde eu estou, seja artístico, profissional, social, ele é o meu púlpito, ele é o meu altar. Eu, por exemplo, sou compositor e eu resisto
a um certo tipo de música gospel. Não é cristocêntrica, não é adoração, não fala de transformação, não tem Bíblia. Eu já Você está falando minha língua, meu irmão. Minha língua. Vai lá Continua aí que eu tô gostando. É só ir no Instagram do Matheus ali, agora do Jota também, que você vai ver que essa é a praia. Pois é, eu vou compor. Eu tô para lançar um álbum novo agora. E ele é um MPB, violãozinho, tudo, pro cara colocar na estrada assim e ouvindo. Imagina o cara numa estrada viajando, igual ele, né? Ilhas Maldivas, né? Tá aí pra lá. Acabando o programa, vai pra lá. Coloca um fonezinho e ele vai sendo ministrado sobre verdades bíblicas, transformação. Tá num grupo de teatro na sua igreja, não faz qualquer coisa não faz chocarrice, palavra, né? A forma de educar o filho, tudo. Onde eu estiver, eu sou uma atalaia, eu sou uma voz da verdade. A gente acredita, né, às vezes, que pregar é só no púlpito da igreja. Né? Mas a igreja é só 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas da sua semana. Você passa 8 horas no trabalho, 9 horas, 10 horas no trabalho. É ali que você vai pregar. Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações. Você faz discípulo, é na sua caminhada. Você prega o evangelho, mostra a diferença, mostra a transformação com a pregação. A Bíblia diz, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Como ouvirão, se não há quem pregue? Então você prega, você proclama. A tempo e fora de tempo. Paulo disse isso para Timóteo, é a tempo e fora de tempo. Mesmo num tempo em que homens vão querer fábulas e coceira nos ouvidos. Exato. Mas aí Paulo diz para Timóteo, olha, você não. Você seja diferente, sofra as aflições, faça a obra de um evangelista. Seja eu, Senhor, essa é a minha oração. Quando a gente pensa assim, por exemplo, no ministério aí do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vejo ali no Evangelho, por exemplo, de Mateus, capítulo 26, quando Jesus foi ungido em Betânia. Ali, interessante, o texto diz assim, e entrando na casa de Simão, o leproso, e tal. Isso me intriga bastante, porque, por exemplo, dali que Jesus entrou na casa de Simão, o quê? O leproso. Você acha que quando Jesus saiu, ele continua sendo leproso? Com certeza não. Possivelmente. O texto não diz, né? No texto não diz, mas eu defendo até a morte de todos que os encontros de Jesus surtiram transformação. Entende? Porque a nossa transformação também, ela vai transformar a outros, porque tem muita gente carecendo do bom testemunho. Isso. Essa ideia de que, peraí, aconteceu com o Jota, vai acontecer com o meu filho, vai acontecer com o meu marido, vai acontecer com a minha esposa, com a minha mãe. Eu creio nessa transformação. E hoje a gente não pode também entender que a transformação é só nossa. É isso. Eu me converti e acabou com isso. Não. Nós temos que entender que se eu me converti na minha casa, eu tenho uma responsabilidade também espiritual, ética espiritual, de gerar essa transformação, de compartilhar essa transformação com todos da minha casa, para que eles também se transformem. E isso, no padrão aí que nós estamos falando, é em todo o tempo. O id, no original, é no gerúndio, é indo, ou seja, é o tempo todo falando. É você na padaria, você no seu comércio, você no ônibus, você com o trato ali com o Uber, você está indo e pregando o evangelho. E claro, você ensina também primeiro para os seus, por exemplo, a família. Então, por isso que você não tem margem para ficar com aquele pensamento antigo. O apóstolo Paulo fala aos Efésios, para a gente não viver nessa condição dos pensamentos fúteis do passado. Então a gente começa a transformar, onde a gente começa a receber também ensinamentos. Serginho, e ainda que eu não transforme, porque a pessoa também tem direito ao seu livre-arbítrio, eu preciso entender que eu sou um canal, no mínimo, de incômodo. Eu sou perseguido por haters na internet o tempo todo. Bom demais. E tudo chamando o velho homem. Não chamando, duvidando de que aquilo que eu vivo hoje é verdadeiro. Mas aí eu vou descobrir por quê. Eu vou lá no perfil, eu vou ver, alguém, eu já tentei, eu já fui de igreja, eu já cantei, mas eu não consegui. Mas se você não conseguiu, o problema é seu. A intensidade daquilo que eu vivia em Deus, daquilo que eu vivia em Deus, comprova de que Ele tem poder e eu me permiti,
duvidou da sua conversão aí, esses haters aí, estão duvidando, duvidaram de Paulo também. Quando Paulo voltou de Damasco, chegou em Jerusalém, ele não foi aceito pelos discípulos. Só Ananias mesmo. Não, Ananias não. Barnabé. Só Barnabé que abraçou Paulo, que aceitou Paulo, mas levou Paulo para Tarso. Duvidar da nossa conversão, tem muita gente que duvida mesmo. Só que é Deus que transforma, né, irmão? As pessoas, às vezes, olham pra gente e vê o Jota, vê o Serginho, vê o Mateus do passado. E uma esse coisa Mateus do passado não existe mais. Uma coisa que eu me lembro lá do início da minha conversão, onde o pastor Márcio pregava ainda, ele falava, era o pastor Márcio pregando, e ele dizia que todos nós passamos por 3 fases na nossa vida. A primeira é a rejeição. O Jota converteu, não, eu só quero saber de Bíblia, falava de Bíblia, deixa pra lá. A segunda é a aceitação. Ah, não, legal, o Jota converteu, ele estava numa cachaça desgraçada ali, ainda bem que converteu. Aceita. E depois vem a terceira fase, que é a da procura. Ô Jota, ora por mim, coloca meu nome lá na igreja, lá e tal, para eles fazerem. Isso, para cada um, é um tempo em cada uma dessas fases. E nós precisamos de atentar para isso, que é a nossa função, é o nosso propósito, que é espalhar a glória de Deus. Amém. Não é isso? Com certeza. Ô, gente, o programa está acabando. É isso? Mesmo produção? Para. Jota, 20 segundos nessa câmera aqui, um recado pro pessoal de casa. Primeiro, um abraço, né, para minha esposa, meu filho, minha pastora, que estão aí me assistindo. Hoje tem. E caso você queira conhecer mais da minha história, do meu testemunho, é só acessar o site www.jramalho, não coloca só a letra J, J por extenso, J-O-T-A, jramalho.com.br, tá tudo lá, testemunho, vídeos, pregações, músicas, e é isso aí, que satisfação estar aqui com vocês. Tamo Grande junto. honra. Deus abençoe. Meu pastor, Vambora? você é um cara que tem sido um instrumento de transformação de Deus na minha vida. Amém. Tenho sido despertado a buscar mais ainda. Amém, e ser cara. inteligente. Aleluia. Igual você. Jota, valeu Bom demais, irmãozão, gente. obrigado. E meu povo, homens do meu Brasil, família do meu Brasil, encerramos aqui mais um Agora é com Eles, mas a gente marca um encontro para a próxima semana, né? Um programa aí novo para abençoar você. Não mude de canal, porque isso não é transformação. Você ficando na Rede Super, você vai ser inspirado a uma vida melhor. Deus te abençoe e até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto.